Jesus, e já pertence a Ele, somente a Ele. Quantos acreditantes não levam a sua mão e receba mais um salvo na sua vida? Eu também não vai otimando, Ele já está operando a sorte. Deixa, quando Deus quer agir, é Ele que age, é Ele que faz, é Ele que opera. Fez o operar de Deus aí, olha o operar de Deus aí. Meu Deus, nessa dia à frente, evangélico não evangélico, nessa dia aí agora, pelo poder da tua glória, que vai participar desse lugar, nessa dia, receba mais um céu. É avivamento, é negócio. E a gente precisa aqui nesse lugar. Eita, receba mais o céu, receba mais o Deus, receba a tua vez, receba a tua vitória, receba fogo, receba a Pentecoste. Tá chegando pra essa vida, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Grande pentecostal é aquele que abre a boca, é aquele que adora. Irmão, a sua filha tem oração. A sua filha foi lá que eu vou saber. Quem precisa de oração? Me ajude. Olha aí, olha de Deus. Olha aí, o operar de Deus. Olha aí. Mas, recebe o nome de Deus, recebe a ação de Deus, receba a livramento, receba o sopro de Deus sobre a sua vida, recebe o sopro de Deus. Vamos! Meu Pai, nessa dia, toca, toca nele, é momento de adorar, é momento de glorificar, um momento de amor, agora, já chegou! Já chegou, o momento de adorar já chegou, o momento de operar de Deus já chegou, a hora é agora, o momento é agora, o momento é a hora de Deus operar, é agora! Quando Deus se fazer, ninguém pede, pode Deus, ninguém pede, ninguém pode pedir. Porque hoje o Gabriel já está aqui, nesse lugar. Olha como se glorifica, não fique de boca gravada. Eu já acostumei com Pentecoste, então você tem que se acostumar, porque ela não canta vai receber teu voz. Então é melhor você acostumar aqui, porque o seu aceite vai namorar. O seu aceite vai namorar. Não adianta reclamar, tem que namorar. Não vai entrar, eu não vou lá no amigo, eu não sei de memória. Se você acredita pentecostal, olha a sua mão, olha a sua mão, olha a sua mão. Agora eu só quero ver a oração. Quando eu sei que pentecostal